Ok, som. Ok. Bom dia, povo de Deus. Paz seja convosco. Vamos aqui vir até o altar para a gente. Tira essa cadeira aí, Emily. Tira essa cadeira aí para eu passar. Isso. Vem até aqui. Vamos buscar a presença de Deus. Pode vir. Se aproxime mais do altar. Põe a mão sobre o seu coração. Isso, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, aqui nos encontramos nesta manhã na Tua presença para render louvores, adoração ao Senhor, render tributos a Ti, ó Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por tudo que nós temos feito, Senhor, e tem Te aborrecido, meu Pai. Perdoa-nos, meu Senhor, porque sabemos que nós não somos dignos nem mesmo de pronunciarmos o Teu nome, mas o Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, tem nos concedido, meu Pai, o dom do perdão. Então, meu Pai, nos perdoa para que nós possamos nos fortalecer e aqui nesta manhã buscar o Teu Espírito, o Espírito Santo, e aprender mais da Tua palavra, da revelação da Tua palavra, Senhor, pois é ela que nos conduz nesta trajetória, meu Pai, até Canaã. Então nos ajuda ao abrirmos na nossa boca, Te adorar e Te louvar, que façamos isso de dentro da gente, de dentro para fora, meu Pai, adorando o Senhor de todo o nosso coração. Assim Te pedimos, meu Senhor, e Te agradecemos. Fica com a gente nesses minutos de adoração e da revelação da Tua palavra. Aleluia. Louve a Deus. De madrugada buscarei, de madrugada eu me achegarei de Ti. Minha alma tem sede em Te conhecer, pra ver Tua glória e o Teu poder. Meu socorro vem de Ti, e na sombra de Tuas asas eu confiarei. Minha alma está apegada a Ti, pois Tua destra tem sustentado, pois Tua destra me tem sustentado. Aleluias. Pela manhã Te buscarei, de madrugada eu me assentarei de Ti. Minha alma tem sede, minha alma tem sede de Tua glória e o Teu poder. O meu socorro vem de Ti, e na sombra de Tuas asas eu confiarei. Minha alma está apegada a Ti, pois Tua destra me tem sustentado, pois
posto à destra, me tem sustentado. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas eu confiarei. Minha alma está apegada a ti, posto à destra, me tem sustentado. Posto à destra, me tem sustentado. Adore a Deus de todo o coração. Diga: Jesus, eu te amo. Diga: tu és o meu Deus, o meu Salvador, o meu único, suficiente Salvador. Abra sua boca e se entregue. Se entregue a Ele de alma, de corpo, de espírito, de mente. Diga: Jesus, o Senhor é o único Deus da minha vida. Só tenho a ti. Vem até a minha alma, me encher com o teu espírito. Vem até a mim, meu Deus. Derrama a tua graça, o teu poder. Derrama o teu espírito entre nós. Derrame, meu Pai, a tua presença sobre mim. Diga para Ele que eu preciso, Senhor. Não é apenas para que se cumpra a sua promessa do derramamento do Espírito Santo, mas que haja verdadeiramente sobre mim, meu Pai, a tua presença. O Senhor prometeu, meu Senhor. Então eu quero esse renovo, eu quero a tua presença. Comece a clamar, meu irmão, comece a pedir, vai adorando. Isso, abre a boca e diga: Senhor, eu não sei viver sem o Senhor. O Senhor é como o alimento que sustenta o meu corpo, como a água que hidrata o meu ser. Diga: Jesus, o Senhor é como esse ar que eu respiro. Sem Ele eu não iria muito longe. Sem Ele, meu Pai, ficaria sufocado, sufocada. Por isso, meu Deus, eu necessito, eu preciso do Senhor. É uma necessidade, meu Pai. Ah, Jesus, não é apenas uma escolha, mas uma necessidade que eu tenho da tua presença em mim. Pai, eu preciso do Senhor. Fala com Ele, meu irmão. Se for preciso se consertar, se for preciso você fazer algum recomeço, fazer algum acerte na sua vida, fala com Ele agora. O momento é esse, o momento de você recomeçar, o momento de você tomar uma decisão mais perto dEle, mais próximo dEle. É agora, quando você está adorando Ele, quando você está reconhecendo com a sua boca que Ele é Senhor, e você crê que Ele é o seu Salvador. Aleluias, meu Deus. Derrama nesta manhã, meu Pai, como o Senhor naquele dia de Pentecoste, o Senhor derramou o seu poder sobre todos aqueles que estavam ali no cenáculo, meu Senhor. E não é diferente, meu Pai. Eu sei que ali foi o início de tudo, mas foi o início para aquele povo, foi a experiência para aquele povo, Senhor. Queremos a mesma experiência daquele dia, meu Pai, o dia de Pentecostes, o dia do cumprimento da tua promessa, quando o Senhor disse para os discípulos que não deixariam nenhum deles órfão, que enviaria, meu Pai, sim, o Consolador, o nosso Pai. Isso, meu irmão, nós não estamos órfãos. Essa é a palavra. Nenhum de nós estamos órfãos. Temos um Pai que conhece a nossa mente, que conhece o nosso coração, que esquadrinha o nosso coração. Aleluias, meu Deus. Nós precisamos, meu Pai, a tua obra precisa de obreiros capacitados, de homens e mulheres cheios do teu Espírito, cheio da tua graça, meu Pai, porque nós vamos enfrentar, meu Pai, barreiras, vamos enfrentar tempestades, Senhor, iremos enfrentar tempos difíceis, meu Pai, iremos ser, meu Pai, afrontados por causa da nossa fé, e somente o teu Espírito, ó Pai, nos dá força para sustentar, para o contra-ataque do mal, Senhor, para, meu Deus, contra-atacar o mal que quer todas as vezes ver a gente caído, prostrado. Não, meu Pai,
Nós não aceitamos, meu Pai, um povo que escolheu o Senhor como o único Deus para guiá-los nessa vida, ser um povo fracassado, mas um povo, Senhor, cheio do Teu Espírito, cheio da Tua graça, um povo que conta testemunho, um povo que só no seu olhar já revela a Tua presença sobre eles. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos. Queremos nesta manhã, meu Pai, queremos Te adorar de todo o coração. Queremos dar tributos ao Senhor, a santidade, meu Pai, a Tua presença. Isso, meu irmão, louve a Deus de todo o coração, adora a Ele. Diga, eu preciso. Diga, eu te amo, Jesus. Fala, se não souber falar nada, diga apenas, eu te amo, Jesus. E comece a repetir isso do fundo da sua alma, que você vai, com certeza, buscar e receber a presença do Espírito Santo. É uma promessa, não depende de mim, não depende do pastor, não depende de ninguém, depende apenas de você, depende apenas somente de você, meu irmão, minha irmã. E Jesus, Ele te escolheu, foi Ele que te chamou para esta grande obra. Louvado seja o Teu nome. Eu venho como estou. Diga para Ele, eu venho como estou. Fala, talvez você esteja aqui nesta manhã, você está aqui passando uma batalha, talvez você está aqui buscando a presença de Deus como nunca. Você quer a presença de Deus, você está enfrentando luta, e você vai dizer para Ele através desta canção: eu venho como estou. Aleluia. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Diga para Ele: eu venho, porque Jesus por mim morreu. Diga para Ele: Eu venho como estou. Mais uma vez, eu venho como estou. Eu venho como estou. Aleluias. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Aleluias. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja seu nome, é Jesus. Seu nome é Jesus. seu nome é Jesus. Seu nome, Jesus, eu amo, sim, o quanto eu adoro. tu eu adoro, a Ele eu me rendo. Seu nome é Jesus, eu amo. Sim, aleluia, aleluia, aleluia. 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 Aleluia.
Louvado seja o Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Louvado seja Jesus. Isso, meu irmão. Comece a olhar para dentro de você. Às vezes é preciso a gente fazer uma reflexão sobre tudo que está acontecendo nas nossas vidas. A gente sabe os primeiros passos que a gente deu na fé. A gente entende e reconhece como chegamos até a presença dele. E às vezes na caminhada a gente quer desistir. A gente acha, a gente começa a se embaralhar com os problemas da vida e acha que ele nos esqueceu. Eu tenho falado que é o Espírito Santo, o Espírito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nos sustenta na caminhada. É Ele que nos fortalece. A gente tem um propósito, nós temos uma meta, nós temos um local para finalizar a nossa caminhada aqui nessa terra. E até lá, Jesus disse que é tomado por esforço. O reino de Deus é tomado com violência. E a gente não pode ser menino, a gente não pode ser criança diante das circunstâncias da vida, diante das batalhas espirituais. Sabemos que o nosso inimigo tenta nos tragar 24 horas, ele tenta atacarmos de alguma maneira. E as lutas que nós enfrentamos, ela é permitida por Deus. E as lutas que é permitida por Deus, justamente para fortalecer mais a nossa fé, para que possamos na vitória darmos testemunho do Senhor, para que possamos contar uma história e dizer assim: Jesus me livrou deste mal, Jesus me salvou dessa tempestade, Jesus cumpriu a sua promessa. E para isso, meus irmãos, é preciso a gente fazer essa reflexão da vida e saber que o Espírito Santo não é apenas uma promessa de Deus, mas uma necessidade na vida do crente. Você que ainda não tem, você ainda não foi contemplado, diga para ele, seja sincera. Deus não quer saber da sua vida, o que você tem feito ou está fazendo. Isso a sua consciência vai te lapidando. Ele quer saber da sua sinceridade. Isso, daquilo que você está expressando sem ocultar nada. Deus quer a sua sinceridade. Ele não olha para a nossa religiosidade. Deus olha para a sinceridade. Ele olha para você. Você é muito importante para Ele. Diante desse mundo, talvez não sejamos nada nesse mundo. Não somos nada, mas para o Senhor nós somos muito importantes. Então Ele está cuidando de nós. Então diga para Ele: Senhor, eu não somente preciso do Teu Espírito, eu necessito dEle. Fala, Ele é como esse ar que eu respiro, eu tenho que estar com Ele, porque sem Ele eu vou padecer. Seja sincero agora. E o Espírito Santo, Ele visita você, jovem, crianças, adultos, anciãos. O Espírito Santo está aqui nesta manhã. Ele está aqui porque Ele te escolheu. Ele escolheu você. Ele sabe que você é uma pessoa importante. Ele sabe daqueles momentos quando você ainda não tinha nem vida, você ainda era um informe lá no ventre da sua mãe. Ele já tinha te escolhido. Aleluias. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu creio em Ti, meu Pai. Fala com a gente através do Teu Espírito. Isso. Fala com Ele agora. E diga: Senhor, eu quero estar no centro da Tua vontade. Eu quero estar
no centro da tua vontade, aleluias. Isso, vai adorando, diga: Jesus, eu te amo. Fala, meu irmão, não fique de boca calada não, a hora de você se expressar é agora. Isso, a gente quando encontra um amigo, a gente fala 1 hora, 2 horas, tem assunto pra caramba, mas com Jesus a gente fica acanhado, a gente fica tímido. Diga pra Ele: eu sou teu servo, Senhor, eu estou aqui porque eu preciso estar no centro da tua vontade, aleluias. Fala comigo, Senhor, estou ouvindo, no teu falar eu encontro direção. Eu vim aqui buscar o teu poder. Sou simples servo, sempre pronto a obedecer, por não te ouvir, já sofri tanto na vida, trilhei caminhos do meu próprio coração. Arrependido, venho aqui pedir ajuda. Venho aqui pedir ajuda. Me escuta e responde essa minha oração. Diga pra Ele: eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero estar no centro da tua vontade, desfrutar da liberdade que ninguém pode me dar. Eu vim aqui pra te entregar a minha vida, já não tenho mais saída, eis-me aqui no teu altar. Eu quero estar. Levante as suas mãos, diga para Ele: levante as mãos, vontade, desfrutar da liberdade que ninguém pode me dar. Eu vim aqui pra te entregar a minha vida, já não tenho mais saída, eis-me aqui no teu altar. Aleluia, aleluias, 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 Eis-me aleluia. aqui no teu altar. Diga glória ao Pai. Aleluia. Diga glória ao Pai. Diga glória ao Pai. Diga glória ao Filho. E glória ao Espírito Santo. Aplaude Ele de todo o coração. A Ele seja a honra, o louvor e toda adoração. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém, pessoal? Graças a Deus por essa manhã. Cumprimento o irmão, volta para o seu lugar. Faça uma divisão aqui para não ficar com o pescoço aí torcido. Mas divida aí. Isso. Pode sentar e cante comigo: Jesus na tua presença. Jesus, na tua presença, reunimos aqui, Pode sentar. contemplando a tua face, rendemos-nos aqui, pois o dia sua morte trouxe vida e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava. Só pra te adorar, o meu Senhor Jesus, E fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido.
aqui, aleluia. estamos nós aqui. Mais uma vez, Jesus na tua presença. Jesus na tua presença. Clamamos a tua face E rendemos-nos aqui, pois um dia todo dia sua amor trouxe vida a todos nós e nos fez completo acesso ao coração do Pai. o véu que separava, Mas não separa mais. A luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar oh meu Jesus, e fazer assim, nome grande e te dar louvor que é divino. A Ele a honra, a glória, o louvor. Estamos nós aqui, aleluia. estamos nós aqui. Glória a Deus. Estamos nós aqui. Glória a Jesus. Amém, pessoal. Você veio de casa para louvar a Deus, adorar Ele de todo o coração? Esse é o propósito, sim ou não? É o propósito? É. Porque eu aprendi na minha vida ministerial, na minha caminhada com Cristo, que o alimento do Senhor é a nossa adoração. O alimento de Deus é a nossa adoração, é a nossa confiança, a nossa obediência, os nossos louvores. Alimenta o Senhor, né? É o alimento espiritual, o alimento que o crente pode dar para ele. Eu sempre digo, a única coisa que a gente leva para casa, quando vem para o culto, é uma coisa: é a oferta que a gente deixa. O resto fica o louvor, fica a adoração, fica o nosso pedido, fica tudo aqui. Você não leva mais nada. Agora a oferta que você deixa no altar, você leva. É a única coisa que você leva, porque você deixou uma semente. E semente tem o quê? Tem o quê, pessoal? Depois da semente vem o quê? O que é que vem depois da semente? A colheita. Então é a única coisa que a gente leva de volta, é a oferta que a gente deixa no altar. Que coisa, que princípio maravilhoso, né? Amém? Quer louvar ainda ou quer ainda ouvir a palavra? Hã? Vamos fazer mais uma, né, pastor Paulo? Mais uma daquelas antigas, do tempo da graça. Estamos vendo tempos difíceis agora. A graça, não é que a graça de Deus está diminuindo, jamais. Ela vai permanecer sempre, a graça do Pai, né? Foi dada por Jesus Cristo lá no Calvário. Mas os tempos são difíceis para essa graça, né? Os tempos são difíceis. A gente tem que ter muita graça para poder suportar os tempos dessa geração terrível. Eu ontem fui lá no Clima Bom, ontem à tarde, lá com o lazer dos jovens lá, esporte lá em pé lá do jovem do Clima Bom, e a gente viu uma multidão lá ainda com o espírito momesco do carnaval lá no bairro do Clima Bom, uma zoada, um inferno. E o que eu pude observar, centenas e centenas de quem? De jovens e adolescentes, centenas e centenas de jovens. Eu digo, meu Deus, quantas igrejas tem no bairro do Clima Bom? Acho que tem mais de 20 igrejas lá no bairro do Clima Bom, e a gente vê ainda centenas e centenas e milhares de jovens que ainda estão ainda nesse mundo, nessa geração fria, né? E a gente que estamos aqui somos privilegiados, os seus filhos, os nossos filhos, somos privilegiados de a gente poder dar o ensinamento.
mas é terrível a gente ver essa geração aí. E a gente sabe que eles não querem mais nada. Muito difícil se pregar o Evangelho, mas o Evangelho tem que ser pregado. A gente tem que salvar almas. Nós temos que ter esse espírito, e é o Espírito Santo que coloca em nós esse desejo de buscar o perdido, buscar aquele que está lá fora, porque é muito triste ver aquelas cenas. Muito triste, muito triste. A gente vê lá a multidão passando, um carro de som, aquela música instigando a homossexualismo, a prática sexual, enfim, aquela Sodoma e Gomorra do século 21, ali, infelizmente, a gente assiste isso, vê isso, e a única coisa que nós podemos fazer é orar por essa geração e pedir a Deus que levante homens e mulheres dispostos a pagar o preço da pregação do Evangelho, que não é fácil, mas a gente foi chamado para isso. E esse povo é o povo de Deus. Esse povo que foi chamado é o povo de Deus. Diga graças a Deus. Então vamos louvar mais uma, pastor Júnior. Quem é este povo? Que povo é este? Esse é o povo, vai morar no céu. Aí, pessoal, você viu essa canção, como é que ela é? Como é que ela expressa? Quem é esse povo? Que povo é esse? É o povo que vai morar no céu. Você acredita nisso? Sim ou não? Você acredita que um dia a gente vai estar no céu? Ontem eu tive um sonho, ontem à noite, levando um choque. Olha que pesadelo. Fui comer à noite, quando cheguei ontem da rua, fui comer peixe ensopado. A senhora fez um caldinho meu dia, sobrou da noite, né? Eu olhei assim, já teve meu dia. Aí eu fui encher a pança de peixe ensopado, um caldinho que ela fez ontem. Maravilha. Aí enchei, de noite tive um sonho, levando um choque. Um choque indo e morrendo. Meu amigo, que agonia. Que choque desgraçado, miserável. Aí eu disse, meu Deus. Barriga cheia. Esse pesadelo, pessoal. Mas é o organismo que trabalha sem poder trabalhar, né? Ele está descansando, né? Aí ele é obrigado, o cérebro vai mexer no cérebro, aí mexe no sistema nervoso da gente, porque o cérebro vai trabalhar, né? Para comer de noite, para dormir, só para fazer um lanchezinho cedo, depois de dormir. Mas a gente vai encher a barriga, aí tem esses pesadelos, né? Que diga o apóstolo Paulo, né? Mas eu creio nessa palavra. Eu creio que um dia a gente encerra a nossa caminhada nos céus, pessoal. Esse é o grande propósito da igreja. O maior propósito da igreja é esse, um dia a gente chegar no céu. E a Bíblia, que nós vamos ler daqui a pouco, ela é essa janela. Aqui na terra, a Bíblia ela é uma janela que a gente bota a cabeça e vê a eternidade. Por ela a gente consegue ver a eternidade. Pelas palavras contidas nela, a gente pode ver a eternidade através dessa janela chamada a Bíblia, os livros de Deus aqui, revelado para a gente nessa geração. Maravilha. Então, contra fato não há argumento. Eu nunca estive lá. Há alguém que disse que já esteve lá. Eu nunca passei nem perto, né? Nem no momento difícil da minha vida, das minhas cirurgias que eu já passei, ali na anestesia geral, eu não vi nada. Me lembro que dormi e me acordei, mas não teve nenhum reflexo. Eu queria ver alguma coisa, né? Mas o Senhor não mostrou nada para mim, então eu não posso aqui estar contando uma história que não aconteceu, né? Não vi nada. O bispo, o senhor ouviu alguma coisa? Foram 5 horas de cirurgia. Eu digo, eu não vi nada. Só me lembro que dormi e me acordei. Só lembro disso, mais nada. Foi como tivesse 8 horas de cirurgia, não vi nada. Só vi quando eu dormi e quando me acordei. Então, tem gente que conta que viu não sei o que, né? Eu não vi nada. Não vi nada, mas eu creio. Eu não vi, mas eu creio, porque a Bíblia me relata. Vamos lá. Umas palmas. Esse povo somos nós. Aleluia. Quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Quem é este? Que povo é este? Este é o povo
Só você. Vai morar Com Jesus lá no céu. vai morar, vai morar, vai morar, Vai morar, vai morar. com Jesus lá no céu. Quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Quem é este povo? Que povo é esse? Este é o povo Que vai morar no que céu. vai morar. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Quem é este povo que se levantou? Quem acreditou? Esse povo. Quem é esse povo que se levantou e ninguém acreditou? Anunciando que Jesus é o Salvador. Anunciando. Quero ver agora. Esse povo é batizado. Esse povo é renovado. O mundo inteiro expulsa os demônios em nome de Jesus. Esse expulsa os demônios Em nome de Jesus. Esse povo é batizado. Esse povo é renovado. Esse povo cura enfermos, expulsa os demônios. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. A gente está muito ligado hoje nas canções aí modernas, né? Mas tem uns corinhos de fogo que fervia a igreja. Aleluia, né? Que a fogueira estava sempre acesa. Olha que maravilha. O fogo estava sempre aceso. A gente tem que lembrar de vez em quando desses corinhos lá do início da igreja. Irmãos, abra a sua Bíblia aí, você que tem, no livro de Atos, no capítulo 28. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Como era o nome da ilha? E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides ou gravetos, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, dizia que era um Deus. E ali próximo daquele lugar havia uma herdade que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Digam graças a Deus. Diga: Senhor, fale comigo através da tua palavra. Amém. Irmãos, esse texto aí, ele vai nos trazer, vai revelar para a gente, principalmente aqueles que fazem a obra de Deus, aqueles que estão na frente do combate, que estão na batalha,
que estão enfrentando o dia a dia, que se preocupa com o reino de Deus, com a obra de Deus, com a igreja local, que tem uma preocupação. Então, a gente vai fazer aqui uma reflexão sobre essa viagem, que foi uma viagem que Paulo fez até Roma, obedecendo uma promessa de Deus. Foi Deus que mandou Paulo ir para Roma, era uma promessa. E aqui nós temos nesse texto dois tipos de promessa, né? Promessa coletiva e uma promessa individual. A promessa coletiva é a promessa de Deus, para o coletivo, para todos, é aquela promessa para a cidade, para a nação, para o país. É a promessa coletiva para a igreja, para a família. Essas são as promessas de Deus de forma coletiva. Mas também tem as promessas pessoal, individual. Nesse caso, Deus disse a ele, a Paulo, no capítulo 27, que fala todas essas narrativas. Deus disse para Paulo que ele iria dar testemunho do evangelho em Roma, porque ele iria ali se apresentar para a maior autoridade da terra, que era César. A maior autoridade da terra daquela época era César, era o imperador romano, que mandava em tudo. Na época de Paulo ali, nos primeiros séculos ali, depois da ressurreição de Jesus, quem mandava ainda era Roma, até muitos anos, né? Ele ali, muitas décadas, o Império Romano que mandava, e César era a maior autoridade de Roma. Havia nesse navio, que foi um naufrágio, 276 pessoas, e era uma viagem muito difícil. Uma época de tempestade, uma época de inverno, e era uma viagem muito difícil, pois mesmo Deus falando que iria levar ele para Roma, a gente sabe que as promessas de Deus se cumprem, mas a gente tem que enfrentar as tempestades até lá. Mesmo Deus falando, não é fácil. A gente sabe disso, aconteceu aí. Mesmo Deus falando, sabe que não é fácil, né? Ou não significa que será fácil. Mas quem prometeu levar Paulo para Roma? Quem foi? Eu não vi, quem foi? Deus. Então, se ele prometeu, ele vai se responsabilizar, ele vai dar os meios para ele chegar. E nessa viagem, Deus revela para Paulo que o navio iria naufragar, mas que ninguém iria morrer. Na viagem veio a turbulência, veio a tempestade, era terrível. Deus fala para Paulo que o navio não ia afundar. Deus fala tudo isso, mas quem disse que Paulo iria para Roma foi Deus. Não tem outra dúvida aqui. E antes do navio afundar, o capitão do navio, está no capítulo 27, manda jogar tudo que fosse de material, tudo que fosse de coisa, todas as coisas materiais, jogasse para aliviar a carga do navio. Então, a gente já vê aí que há um prejuízo grande financeiro. Um grande prejuízo financeiro, porque tudo que foi de coisa, de objeto, lança no mar para ver se salvava o navio. E eles obedeceram o capitão do navio e vão jogando as coisas. Então já havia um prejuízo, né? Mas a pergunta que fica é essa: quem prometeu levar Paulo para Roma? Quem foi? Então, se você tem promessa, fique nela. Não vá ficando porque a tempestade apareceu, porque o tempo é difícil, porque o navio vai afundar, porque está afundando e aquilo outro, e comece a desvirtuar da promessa de Deus. Você tem que estar firme, tem que estar na posição, independente do que vai acontecer. Independente que na caminhada o que vai acontecer. Então, um grande prejuízo aí, um prejuízo financeiro. O navio encalhou, mesmo Deus falando, tem hora aqui na nossa vida as coisas trancam, sim ou não? Tranca e a gente não sabe por quê. Trava, é como se fosse um freio de mão travado, a gente quer ir e não vai. Mas mesmo sabendo que é uma promessa de Deus, mesmo sabendo que é a vontade de Deus, mas encalha, na caminhada encalha. E aqui as ondas aumentaram e o navio começa a quebrar. E o capitão faz duas perguntas: quem sabe nadar e quem não sabe nadar. Quem sabe nadar, mergulhe no mar, que estava perto, já tinha visto terra à vista, mergulhe no mar e se salve. E quem não sabe nadar, o capitão fez uma sugestão: se atraque nas tralhas do navio e tente também o quê? Se salvar. Mas Deus tinha prometido a Paulo que ninguém iria morrer. Dos 70
e 6 tripulantes dali do navio, nenhum deles iria morrer. Então, os que sabem nadar, ele mandou que se jogasse e salvasse, né? Porque está difícil, tem prejuízo, tem quebra, pode afundar e por aí vai. E os que não sabem nadar, ele disse, ó, tente se agarrar em algumas tralhas aí, porque para também se salvar. E a gente sabe que na caminhada tem aqueles que sabem nadar e aqueles que não sabem nadar. Na igreja é assim. E aqueles que na hora da dificuldade, da perseguição, do quebra-quebra, da ameaça, e vai morrer e coisa e tal, vai fechar. Esses que sabem nadar, eles é os que estão mais presentes, os que estão mais ali na luta ali da obra de Deus. E os que não sabem nadar, se agarram nos que sabem nadar, ou nas tralhas que sobra. É assim que funciona. E aqui, irmãos, né? E aqui, eles chegam na ilha, todos eles chegam na ilha, molhados, frios, acendem uma fogueira, havia lá uma fogueira já, e era um tempo frio, um tempo de gelo, um tempo de temperatura bem fria. Você sabe que fogueira para acender na chuva e no tempo frio é muito o quê? Difícil, né? Ou quase impossível. Mas ele acende uma fogueira por causa do frio da chuva e querem sobreviver. E para sobreviver eles têm que acender um fogo, porque senão ele ia morrer de frio. Quem conhece a história do Titanic, a maioria que morreu, morreu de quê? De frio, porque a temperatura era muito fria na época, eles escaparam do navio e morreram de frio. Então eles precisavam aqui acender uma fogueira, né? E só sabe acender fogo em tempo de chuva quem é pentecostal. Fazendo analogia para os crentes. Fazendo analogia para a gente que estamos nessa geração. Só quem sabe acender fogueira, só quem sabe colocar graveto em fogueira é quem é crente. É quem é pentecostal. E a nossa igreja, ela é pentecostal, ela nasceu pentecostal, ela continua pentecostal e vai ser pentecostal até o fim. E o fogo não pode acabar. Tem um ditado, né, um ditado popular, que diz, né, que sem lenha o fogo se apaga. Sem lenha o fogo se apaga. Mas o que eu quero hoje trazer aqui dessa história é que quando Paulo estava acendendo a fogueira, ou acendeu a fogueira, uma víbora morde Paulo. Ele já tinha vencido o mar, já tinha vencido o naufrágio, já tinha vencido o frio, e agora o pior acontece. Uma víbora venenosa, vai e pica lá, morde a mão dele, e ali, meu irmão, começa essa história tão, vamos dizer assim, não digo nem do ponto de vista de bonita, mas do ponto de vista da fé. Uma história, um relato, um testemunho que trazemos para a gente que fazemos a obra de Deus, para que nós possamos também ser um Paulo nessa história, ou ter o espírito dele, o espírito de desbravador, o espírito de fé, o espírito de ir para cima, de conquistar, de não aceitar a situação como está. E ali nós vamos trazer algumas lições. Eu separei 10, né? Mas se der tempo eu falo as 10. Mas é bem interessante. Primeira lição que a gente aprende aí de Paulo nessa ilha, chamada Ilha de Malta. E a gente sabe, ó, que o final do processo é Roma. E Malta é o processo. Ninguém recebe, eu vou aceitar Jesus, eu vou me batizar aqui no tanque do batismo e amanhã estou curado, estou curada, o emprego já abriu as portas da prosperidade. Não. Você tem que passar por um processo. E Jesus disse, aqueles que creem em mim e for batizado, será um processo. Então Malta aqui era um grande processo, porque a promessa de Deus era que Paulo chegasse aonde? Aonde? E quem prometeu? Deus. Então você vai ter que enfrentar o processo. O interessante é que muitos de nós, diante desse processo, desistem. Muitos de nós abrimos mão, ficamos morocochô, ficamos frios, não acendemos mais fogueira, não queremos mais buscar o Espírito Santo, não queremos mais participar dos propósitos da igreja, não queremos mais acender fogueira. Essa é a verdade. Muito da gente, quando passa por uma luta, por uma batalha, a gente sabe que tem uma promessa de Deus para levar a um determinado lugar, mas a gente ali naquela ilha de Malta da nossa vida, a gente para, a gente trava, a gente encalha, a
A gente não quer mais acender fogueira. Prefere estar frio na igreja, estar frio na obra de Deus, mas não quer mais, né, procurar graveto para acender a fogueira. Então, vamos ver aqui pelo menos 10 reflexões sobre aí Paulo na ilha de Malta, quando a víbora o ataca. Primeiro, a víbora só ataca quem mantém a chama acesa. Diga glória a Deus. Escute bem, meu irmão. A víbora, que é o nosso inimigo, o diabo, ele só ataca aqueles que estão na fé. Preste atenção. A igreja, eu tenho dito ao pastor Júnior que a igreja tem que ter no mínimo 80% dos seus membros com a fogueira acesa. Porque são esses 80% que a igreja tem, que é a base dela, que é o fundamento dela. Os outros é movimento. Vem, sai, vai, olha, é só um passeio. A igreja tem que ter um grupo de pessoas que estejam dispostas a estar todos os dias acendendo essa fogueira. E você sabe que no passado tinha um candelabro que todas as manhãs o sacerdote vinha e colocava óleo naquela fogueira para que ela não apagasse. Era o fogo chamado fogo do altar. E o fogo do altar não pode se apagar. Então Paulo foi picado pela víbora enquanto ele mantinha a fogueira acesa. Porque víbora gosta de lugar quente ou frio? Hein, pessoal? Serpente gosta de lugar quente ou frio? Frio, gelado. Então ela atacou ele no momento que ele mantinha a fogueira acesa. E isso nos ensina que a serpente ataca aqueles que estão mantendo a chama viva, ou seja, aqueles que se dedicam à obra de Deus, de alguma forma. A víbora não vai atacar aqueles que estão frios, não, porque é o lugar dela. Não tem como. A víbora, a serpente, o nosso inimigo, o diabo, ele só vai nos atacar porque nós estamos fazendo a obra do nosso Senhor, que é inimigo dele. Inimigo mortal. Quando nós nos comprometemos com o reino, somos alvo de ataques malignos. Preste atenção vocês quando decidem fazer uma campanha de um propósito de fé na igreja, quando vocês decidem obedecer a palavra, quando vocês decidem a ser fiéis a Deus nos dízimos, nas ofertas, quando você decide a ser fiel ao seu marido, à sua esposa, quando você começa a se comprometer com Deus e a sua palavra, o ataque é maior. Satanás, ele vai de alguma forma se levantar, mas sabe de uma coisa: serpente não resiste ao fogo do Espírito Santo. Aleluia. O diabo não resiste àquele que busca o fogo do Espírito Santo. Então esse é a primeira reflexão, que a víbora só ataca quem mantém a chama acesa. Portanto, continue firme, mantendo a chama da obra de Deus acesa. Não deixe se apagar, sabendo que o diabo vai se opor, mas Deus é com você. Não tenha dúvida, Deus é com você. Quem prometeu levar ele para Roma foi Deus. Então, víbora nenhuma no caminho iria impedir, não, meu irmão. Quem prometeu foi Deus. Deus prometeu a Paulo levar ele até Roma para se encontrar com a maior autoridade do mundo, que era César, para dar testemunho do Evangelho, dar testemunho de Jesus Cristo. Segunda reflexão: a víbora quer parar o seu trabalho no reino de Deus. Vamos ver? A picada de Paulo aconteceu onde? Qual foi a parte do corpo? Qual foi a parte do corpo, pessoal, pela que ele foi picado? Aonde? Na mão. O que é a mão? É o símbolo do trabalho, das ações do obreiro no reino de Deus. A mão simboliza, quando fala de obra de Deus, Deus usa o quê? O símbolo das mãos. Não desfaleçam as vossas mãos, né? Estenda as suas mãos, coloca a mão sobre o enfermo, faça isso ou aquilo com as mãos. Então o diabo sabe que o maior símbolo do obreiro no trabalho da obra de Deus é as mãos. E o inimigo deseja paralisar as suas mãos, desmotivar você, para que você não continue na obra. Porém, como Neemias disse lá em Neemias 6:9, ele disse: o Senhor fortaleça as minhas mãos. Aleluias. Ei, meu irmão, não permita que nada impeça o trabalho
que Deus tem para você. Não permita. Olha, se Ele prometeu alguma coisa, se Ele te chamou para alguma coisa no reino de Deus, se Ele te deu alguma missão nesse trabalho, nem que seja pequenininho, insignificante, nem que seja para limpar o banheiro, nem que seja para você tomar conta do estacionamento, nem que seja coisinha pequenininha de nada, que você, aos olhos humanos é nada, mas se foi Deus que chamou você, e você se comprometeu de fazer aquilo, faça, e faça bem feito, para que o Senhor possa agradar de você e te recompensar. A terceira reflexão, porque Deus não revelou que naquela fogueira tinha uma víbora? Deus revelou que vinha tempestade. Deus revelou que o navio ia se quebrar. Deus revelou que o navio ia afundar. Deus revelou e garantiu que ninguém iria morrer, nenhum tripulante daquele navio, 276, todos foram salvos, mas Deus não alertou para Paulo sobre a víbora escondida nos gravetos. Por quê? Às vezes, meu irmão, escute bem, Deus permite que passamos por dificuldade para que possamos aprender e crescer. A permissão de Deus das coisas que a gente acha que... Ontem eu vi uma mulher dizendo, perguntaram a ela se ela tem alguma religião. Não, perguntaram assim, é uma enquete que tem na internet. Qual a religião que você não queria ser de maneira nenhuma? Ela falou assim, não tenho religião. Nunca teve? O repórter perguntou. Não, eu era católica, nasci católica, mas depois que eu fiquei grávida do meu filho, ele teve parto com 5 meses. E naquele dia eu provei que Deus não existia. Como é que Deus vai permitir que uma mulher grávida tenha um filho com 5 meses? Como é que cadê ele? Então ali foi provado que Deus não existe, eu não creio em Deus, não creio em nada. A repórter perguntou, e o menino está vivo? Sobreviveu, está com 19 anos, mas tem sequela, tem gente que cuida dele. Meu irmão, como é que uma pessoa pode dizer uma coisa dessa? De Deus, Deus deu a oportunidade daquele filho. Quem sabe se não tivesse aquele filho, como seria a vida dessa mulher? A gente só analisa o mal, só analisa o que é ruim. Então, vai chegar momentos na nossa vida que vamos ser mordidos pela víbora. E Deus permite que sejamos mordidos pela víbora para que possamos aprender e crescer. Se Ele revelasse tudo de antemão, aqueles bárbaros, o povo da ilha não veria o poder de Deus se manifestando. Aleluia. Ei, preguei um dia aqui que nós temos que contar história. Nós temos história para contar. Que história é essa? A nossa história do que Deus fez nas nossas vidas. Mas agora estou enfrentando uma víbora, agora estou enfrentando uma tempestade, agora estou enfrentando isso, aquilo. Meu irmão, não importa. Você está enfrentando hoje uma tempestade, é para o seu próprio bem, é para o seu próprio crescimento, é para o seu próprio aprendizado. Aleluia. Não reclame, dê glória a Deus. Tudo coopera. Se tudo fosse revelado, os bárbaros daquela ilha não veria o poder de Deus na vida de Paulo. O chefe da ilha, o Públio, também não veria o poder de Deus, que foi curado de uma disenteria e de uma febre braba, desgraçada pelas mãos de Paulo. Então Deus permite que algo aconteça para nós darmos testemunho do poder de Deus. Pois não, meu irmão, em meio aos desafios, podemos confiar que Deus está no controle de tudo. Diga a glória a Deus. Quem lembra da vida de José? Deus revela para ele em sonho que ele seria o governador de toda a terra. Seria o governador do Egito, que mandava no mundo naquela época, foi o Egito, durante aqueles 7 anos de fartura. Então Deus mostra para José, e ele mostra ali o pai, a mãe e os irmãos, tudo prostrado sobre ele. Aí ele ficou empolgado. Eita, agora eu vou ser o cara, né? Se empolgou, José se empolgou tanto que saiu contando. Mas, o que aprendemos com a vida de José? Deus não mostrou o buraco, o calabouço que o irmão jogaram ele lá dentro. Deus não mostrou a cocó dos irmãos para matá-lo. Deus não mostrou ele escravo lá na casa de Potifar. Deus não mostrou a prisão.
Deus não mostrou nada disso. Deus só mostrou que ele seria governador do Egito, somente, em sonhos. Mas quem prometeu foi Deus. Quem prometeu levar Paulo para Roma foi Deus. Então, vibra nenhuma ou qualquer outra situação poderia atrapalhar as promessas de Deus de ser cumprida. Quarta reflexão: não aceita. Agora aqui é outra coisa. Ser mordido é uma coisa e não aceitar é outra. Não aceite o efeito do veneno da víbora. A Bíblia fala que Paulo sacudiu a serpente no fogo, simbolizando que ele não aceitou o veneno daquela víbora. E Satanás tem veneno. Ele vem para matar, roubar e destruir. Então, quando você for atacado pelo inimigo de alguma forma, sendo provado com a permissão de Deus, não aceite. Eu tenho pregado isso aqui. Passar pela luta, pela prova, é uma coisa, mas aceitá-la é outra. Ah, fui atingido, o bispo. Ah, o diabo me atingiu. Ah, o diabo atacou a minha casa. Atacou. Você sabe a luta que você enfrenta, mas você aceitar é outra coisa. Passar por aquilo é uma coisa, agora você aceitar é outra. Paulo foi picado, mas automaticamente ele já balançou isso e jogou a víbora no fogo. Da mesma forma, não devemos aceitar os negativos da adversidade. Ao enfrentarmos, precisamos reagir. Como é que como é a reação? A reação é através da oração, da fé, da obediência à palavra, resistindo ao veneno do desânimo, porque o primeiro sentimento que vem numa batalha é o desânimo. Você, tudo bem, tranquilo, as águas tranquilas, de repente vem uma tempestade, de repente você é atacado por uma seta maligna, de repente você adoece do nada. E aí? Vai desanimar? Não, meu irmão, para cima, reaja. Você tem as armas espirituais. Paulo fala ali em Efésios dessas armas. Você tem a oração, você tem a fé, você tem a espada, você tem a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, aleluias. Você tem o capacete da salvação, você tem a couraça da justiça para proteger contra os dados inflamados do diabo, da víbora. Então, não aceita o veneno, não aceita a situação. Bota na tecla, não aceita, mas é Deus. Sim, é Deus que está permitindo, mas eu não aceito. Então, não aceito, eu vou lutar contra isso. A história do povo de Deus, lá de Gênesis, lá nos primeiros homens da terra, Adão e por aí vai, até aqui, essas histórias contadas ali com detalhes na Bíblia, foram homens que não aceitaram, homens que foram para cima, homens que, ao ser humilhados, né, foram para cima. Se eu vou contar a história aqui deles, a gente passa aqui amanhã todinha, vira o dia e não termina. Davi enfrentou o gigante, quando o gigante afrontou o Deus de Israel. Todo o exército de Israel, um exército poderoso na face da terra naquela época, o exército de Saul, estava frouxo diante de um homem só. Davi não aceitou. Era uma afronta, era uma adversidade, era uma humilhação, mas eu não aceito, vou para cima, vou lutar com ele. Então a gente tem que ter essa mesma disposição de querer as bênçãos de Deus. Nós também temos que ter a mesma disposição de ânimo para enfrentar a adversidade. Pronto, você pode ser quem você queira ser. Agora, se você quer vencer, não aceite o veneno das víboras. Não aceite. A quinta reflexão: a víbora mordeu a mão da pessoa errada. Se ele mordesse um daquele marinheiro, talvez o marinheiro caísse já pronto, né? Mas mordeu a mão de quem? A mão de Paulo, a mão de um homem de Deus, né? Isso nos ensina, irmão, ó, preste bem atenção. Quando o inimigo se levanta contra um servo de Deus, ele está enfrentando a pessoa errada. Ó, eu passei um tempo aqui querendo que um demônio manifestasse na igreja aqui. Eu falei com o pastor Júnior quando eu estava aqui. Eu disse: Jesus, manda um demônio brabo aqui na sexta-feira. Eu quero fazer aqui um trabalho, mostrar ao povo o poder de Deus, né? Aí eu orava, não manifesta, não vai estar mais nunca demônio.
Por que o demônio manifestava mais? Hã? Porque estava com medo de mim? Não. Ele sabia que, ele sabe quem eu sou. Ele me conhece. Ele sabia que eu ia pegá-lo, ia trazer para aqui para cima e ia humilhar ele. E mostrar para o povo que ele era fraco. Então, passar um tempão sem manifestar o demônio. Porque o diabo conhece a gente. O diabo sabe o seu ponto fraco. Ele sabe onde investir em você. Ele sabe a sua fragilidade. Ele podia ter mordido qualquer outra pessoa aqui, mas mordeu a pessoa errada. Por que ele mordeu a pessoa errada? Porque só quem mexe com fogo, só quem acende fogueira é quem é pentecostal. E a família global, ela é pentecostal. Aleluia. Então se prepare para ser picado. Mas, sacuda a vibra e siga adiante para se cumprir a promessa de Deus na sua vida. Aleluia. Então quem tentar prejudicar, irmãos, uma mulher de Deus, um homem de Deus, não verá vitória. Se você é de Deus, pode ter certeza que a luta não será em vão. Sexta reflexão. Junte os seus gravetos. Quantas pessoas tinha naquela ilha que foram salvos do naufrágio? Quantas? 233. Amém? Não, 276. Mas nenhum daqueles, eles encontraram a fogueira fria, chovendo, frio. Tentaram acender a fogueira começou a acender, mas nenhum deles ali teve a coragem de buscar gravetos. Somente Paulo. Olhe para o texto. O texto diz que Paulo foi atrás de graveto para colocar lenha na fogueira. Porque sem lenha, como ditado popular, sem lenha, o fogo se apaga. Então somente ele juntou graveto. Ele teve a iniciativa de juntar os gravetos para manter a fogueira acesa, irmãos. Escute bem, em meio ao desânimo ao redor, ele fez a sua parte. Então a igreja é uma grande fogueira. Gente que chega na igreja calado e sai mudo. Não dá um glória a Deus. Não dá um amém. Não dá uma confirmação da palavra. Não dá um aleluias. Você sai, não canta um louvor. Não faz uma oração. Entra mudo e sai calado. Como é que uma pessoa dessa pode manter a fogueira acesa? Tem como. Vai ser sempre uma pessoa apagada. Não importa os que os outros fazem. Faça a sua parte e continue sua caminhada na fé. Aleluia. Sétimo, é mais uma reflexão esta manhã. Vai lamentar ou vai reagir à mordida da víbora? Vai lamentar ou vai reagir ao problema que você está passando? Você vai lamentar ou vai reagir à luta ou à adversidade que você está enfrentando? Irmãos, aqui o texto diz que Paulo não ficou lamentando apesar da mordida da víbora. Ele escolheu reagir. Observe que ele sacode logo a víbora no fogo. Nem esperou, já sacudiu. Muitas vezes é necessário essa escolha em nossas vidas. Fomos picados? Sim, e daí? Adoeceu? E daí? Eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Mas você ia morrer, e daí? Vou para o céu. Mas eu escolho o quê? Eu escolho lutar. Eu faço uma escolha. Eu não fico choramingando, não fico lamentando. Não, eu faço uma escolha. E eu vou lutar contra aquela situação. Eu não tenho as armas. Quem prometeu levar Paulo para Roma? Então nada vai impedir, meu irmão. Se você tem promessa de Deus, continue nessa caminhada. Continue colocando os gravetos no fogo. Continue reagindo ao veneno das víboras. Continue fazendo a sua parte. Faça a sua parte. Deixe os outros fazer a dele. Mas a sua faça. Oitavo. E aqui, meu irmão. Olha, isso aqui é interessante, né? Aqui, irmão, tem. Quando Paulo foi picado, um grupo se levantou e começou a torcer. Havia torcida de clube, de time, né?
Começa a torcer, já viu? Esporte. Então um grupo aqui na Ilha de Malta começou a torcer. Vai cair, vai inchar. Foi ou não foi? Vai cair, vai inchar. Ei, meu irmão, muitas vezes, quando a gente enfrentamos dificuldades, provações, batalha, outras pessoas esperam que a gente caia. Esperam que a gente fracasse. Isso é dentro da sua casa, dentro da sua família, da sua parentela, no trabalho que você trabalha para alguém, na empresa, tem gente torcendo pela sua queda. Vai cair, vai inchar, vai perder, vai isso. Tem um monte de gente, quando você está enfrentando uma batalha, que vai se levantar, como aqui, aqueles bárbaros se levantaram. O texto fala, vai cair, né? Ele vai inchar. Mas assim como Paulo, podemos confiar em Deus. Então, quando Paulo não caiu nem inchou, eles fizeram uma reflexão. Rapaz, esse cara é de Deus. Mas antes eles falaram, é um homicida. Deus livrou ele do naufrágio, mas vai morrer aqui com a veneno da víbora. Então tem muita gente, tem um grupo na igreja, infelizmente, né, dentro da nossa igreja, que torce pelo fracasso da gente. Tem uma irmã que saiu daqui, que depois que saiu, foi de casa em casa falar, ligar para os obreiros, visitar os irmãos, que a igreja não era de Deus, era de Deus até ela estava, agora depois que ela saiu, não era mais de Deus. É o grupinho dos que desejam a queda dos outros, que desejam o mal nas pessoas. E a gente não pode ser assim, meu irmão. A gente não pode ser assim. Fica ouvindo internet, ouvindo um cara lá que fala mal das línguas estranhas. A línguas estranhas é um dom de Deus para a igreja pentecostal, diga a glória a Deus. Tem uns que falam, tem uns que não falam. Não significa que é batizado, não. Mas é um dom. E quem tem um dom, fale. Poxa, só quem entende é Deus mesmo, ninguém entende. Fica na internet ouvindo os caras falando mal de cura divina, falando mal da igreja pentecostal, falando mal do batismo com o Espírito Santo. Tem um monte de cara aí tradicional falando mal do batismo com o Espírito Santo. E a pessoa fica ouvindo. Aí depois fica dizendo que está na igreja errada e sai. Quer dizer, o tempo todinho estava na igreja, não era a igreja de Deus, agora não é mais, o pastor não é mais de Deus, ninguém mais de Deus. A igreja, irmãos, a igreja somos eu e você. Diga a glória a Jesus. Eu sozinho não sou igreja. Escute bem, eu sozinho não sou igreja. A teoria aí fora, o fundamento aí fora, eu sou igreja, não é igreja. A igreja é quando eu me junto com você, aí somos igreja. Porque a igreja, nós somos membros da igreja. Membros. E membro sozinho não sobrevive. Diga um membro do seu corpo aí que sobrevive sozinho. Diga um membro, não tem, todos morrem. Se tirar o coração você morre, se tirar o fígado você morre, se tirar o rins já sobrevive com um, mas se tirar o outro morre. Qualquer algo que você tirar do seu corpo, ele pode morrer. O corpo pode morrer. E a igreja não morre. Aleluias. Quem morre é o órgão. Então eu sozinho não sou igreja. Eu sou igreja quando sento com o Senhor. Aí nós somos igreja. Quando eu sento com vocês. Aqui é a igreja. Aqui agora nessa manhã é a igreja de Cristo. Aleluias. Aqui é a igreja dele. E nós estamos sentados num propósito só. Adorar, louvar e ouvir a sua palavra e aprender da sua palavra. Então, quando enfrentamos dificuldade, muitos torcem pelo nosso fracasso. Eu me lembro, quando eu adoeci, oh meu Deus, tinha tanto grupo desse aqui formado. Vai cair, vai inchar, um monte, vai morrer. Até depois que Deus me deu a bênção, que cumpriu a promessa dele, me abençoou, me trouxe vida e saúde de novo, ainda ficava acreditando. Vai morrer depois da cirurgia. Depois ele morre, porque todos morrem. Então, quando não viram nem eu cair, nem inchar e nem morrer, talvez tenha mudado de consciência. Por quê? Porque a gente dá testemunho de Deus.
E se eu tivesse morrido? Estava na glória. Melhor ainda. Diga graças a Deus. 9. Vai dar as 10, tá vendo? Estou rápido essa manhã, né? Uma pessoa pegou assim, termine cedo, está vendo muito tarde. A pessoa disse para mim hoje de manhã, logo cedo, termine cedo, está passando da hora. Eu vou acelerar. 9. Deus não te livra da picada, mas livra do veneno. Deus não livra você da picada, mas livra do veneno, né? Então, nem sempre Deus não livra da picada, mas Ele livra do veneno. Da picada a gente pode ser picado. Pode ser atingido? Pode. Tem uma música da Ludmilla Feber, da saudosa Ludmilla Feber, que na música dela tem uma parte que ela fala assim, né? Foi ferido, qual é aquela parte? Quem sabe? Que foi ferido o agente de Deus, coisa assim. Lembra da música, irmã Cleide? Lembra aí, missionário? Aí começa a parte da Ludmilla Feber, que é atingido, a pessoa é ferido. Que é ferido Não, é uma partezinha antes dessa. E é atingido, a música fala que o servo de Deus é atingido. É atingido. O que é isso? A picada da víbora. A víbora deu. Quantas vezes não somos atingidos por uma víbora? Mas Deus permite a picada? Permite. Mas Deus livra do veneno. Aleluia. Livra da morte. Nem sempre Deus nos livra da picada, mas Ele sempre nos livra do veneno. Existe momento difícil que devemos passar, mas no final, irmão, no final da batalha, cadê? Olha aí, que vem para tentar ver. Em meio às suas guerras. O que é que vem? Cansaço, desânimo. Contra-ataque do mal. Olha aí, a mordida da víbora. Uma quebra de aliança. Deixa aí. Isso aí, deixa aí. Olha o que a víbora faz. Dor de uma perda, quando morre um ente querido. Quando a pessoa é traída ou traída. Uma quebra de aliança. Tem a ver com a traição. Que é a raiz. E a raiz da ingratidão, que é o pior dos males. Esse aí eu tenho sofrido com isso aí. Misericórdia. Ingratidão é um sentimento da víbora. Aquelas piores víboras que tem, esse sentimento aí. Falar de gratidão, eu vejo uma serpente, sabe, com os dentes arreganhados, doido para picar. Então, Deus não livra a gente da picada da víbora, mas Deus livra do veneno, porque o veneno dela não vai levar à morte. Não é capaz de derrubar um servo de Deus. Conta uma história, olha aqui para mim, que 2 demônios se encontraram depois do culto. É uma história. Eles se encontraram depois do culto e um deles estava bem vestido, cabelo gel, coladinho, calça jeans, sabe? Sutirão de sertanejo, chapéu de vaqueiro, bem bonito, bem arrumado, gel na cabeça, tal, bem asseado. Saindo do culto, e o outro estava chamuscado, todo chamuscado, cabelo com cheiro de macaco, queimado, sabe? A roupa toda queimada. Aí Deus se encontrou. E você veio de onde? Eu vim do culto. E foi bom lá? Foi ótimo, teve louvor. Olha, um culto maravilhoso. O cara falando lá, o demônio estava arrumado, né? Um culto maravilhoso. Sabe onde foi? Foi numa igreja aqui reformada, aqui perto aqui. A igreja estava cheia, lotada. E o outro, você veio de onde? Todo malafrojado aí, todo queimado. Eu vim da igreja pentecostal.
disse, por que está assim? E daí que eu cheguei na porta, eu levei fogo na porta. Fogo na porta, cheguei no meio, fogo, terminou o culto, fogo, eu não vou mais nunca lá. Foi embora. Então a diferença é essa. O demônio, um estava tranquilo, né? E o outro estava todo chamuscado de fogo. É engraçado, mas é interessante essa analogia aí, né? Irmãos, então, como Paulo, a nossa história, escute bem, você que está enfrentando luta nesta manhã, a sua história não termina nessa batalha. Não termina. Sacuda a Bíblia, porque esse veneno não vai fazer você parar. Ninguém vai fazer você parar. Deus vai cumprir a sua promessa. Deus prometeu levar Paulo para Roma, então Deus vai também cumprir a sua promessa. Irmãos, e a última reflexão, que é bem importante para a igreja, Paulo não demonstrou a sua dor para ninguém. Apesar da dor da picada, eu nunca levei picada de cobra, nem quero levar. Vai para lá, a cobra desgraçada. Nem de escorpião eu levei. Eu em casa fico, de quando aparece um, em casa eu fico assim, a rã está tudo acesa, passo pela casa e fico olhando. Porque de quando aparece um, eu já piso nele, quero nem saber. Mas dizem que a picada da cobra é dolorida demais. Alguém já levou picada de cobra aqui? Olha, tá vendo? Nunca levou? Graças a Deus, né? Mas diz quem já levou, diz que dói e se não correr logo morre. Então, apesar da dor da picada, Paulo nem gritou e nem demonstrou para os amigos lá, 276 pessoas que estavam com ele, sofrimento. Ele sabia que a sua confiança estava em quem? Em Deus. Quem prometeu levar Paulo para Roma, quem foi? Deus. Ele sabia que a confiança estava em Deus. E isso nos ensina aqui a não espalharmos, escute bem, as nossas dores, as nossas lutas para todo mundo. Meu irmão, ó, o que tem de gente travada aí, e eu aprendi isso na prática, não foi com a Bíblia não. Eu aprendi isso na prática. Claro que a Bíblia relata isso. A gente não pode contar nossas dores para muita gente não. Deus vai enviar a pessoa certa para te ajudar. Quando você começa a contar para o parente, para o vizinho, para os irmãos da igreja, vai ficar igual aquela turma lá, vai cair, vai inchar. Não conte para ninguém as suas lutas. Ela é sua. Se você quer ajuda, procure as pessoas referenciais. Pastor da igreja, a pastora, porque o sacerdócio ali, quando você traz para mim o problema ali para mim te ajudar, dar um norte para você, orar por você, aquilo fica comigo. Não sai, e é crime, está no Código Penal. Confissão, se for divulgado e você denunciar o pastor, quem você está na função de sacerdote, ele vai ser processado como crime. Porque aquilo ali, se você ver, na advocacia, o que o cliente fala, nem o STF pode quebrar o sigilo. Não pode. Porque é confissão, é crime. Se quebrar é crime. Então, bem assim é um sacerdote, está no Código Penal. É confissão de ministro, chama isso. Então, conte para a pessoa que você sabe que ela vai te ajudar mesmo.